Que a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com todos vocês aqui presente. Que o Espírito Santo encha todo aquele que o busca, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui, gente, uma narrativa de tudo, todas as experiências espirituais que tem um passado que atua, se move e está atuando aqui neste meu ambiente. E no final do vídeo, gente, no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês a coordenada em volta da minha casa, tá? Vou estar mostrando de onde sai, onde se instala e onde mexe com as pessoas e todo o percurso. Eu vou estar colocando um mapinha, o comportamento desses ataques espirituais direitinho no final do vídeo, beleza? Então vamos lá para o vídeo, gente. Primeiro, experiências espirituais eu tenho um dom extraordinário de discernimento, tá? Sentir, ver, ouvir. Eu tenho várias, a sensibilidade do mundo espiritual, tá bom? E tudo na presença de Deus, é claro, invocando o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, e tento não aborrecer a Deus. Por que eu falei essa palavra? Porque na palavra de Deus está escrito que todo aquele que faz imagem de escultura para adorar e estar buscando bênçãos e livramento através daquelas imagens de escultura, isso é abominável para Deus e aborrece ele. Então, eu não pratico essas coisas de nenhum tipo de imagens, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Primeiro, aqui, gente, em minha volta, eu sou uma pessoa cheia da presença de Deus. Já percebi isso desde criança. Eu sempre tive esse tipo de sentimento, sabe? Sabe quando a gente fala que tem um sexto sentido apurado? Não, aquilo é a presença do Espírito Santo falando com você, tá? O sexto sentido apurado é uma pessoa que tem uma alta sensibilidade de ouvir as intuições que vêm na mente da pessoa ali e precisa ter discernimento para saber. Se vem uma intuição que te deixa nervosa, agitada, estressada, algo falando para você assim, aquela intuição aguçada, mas te deixa estressado, nervoso, perturbado, deleta. É o inimigo falando com você no seu sexto sentido. Mas se você recebe o sexto sentido de uma mensagem que te deixa calma, tranquila, a ponto de você ignorar, achando que é seu pensamento, ignorar aquela informação espiritual, é o Espírito Santo falando com você, porque te trouxe paz, entendimento, tranquilidade, a ponto de você deixar pra lá aquela intuição que te veio tão doce e suave na sua mente aí, tá bom? Então, essa é a primeira parte do discernimento do sexto sentido, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no meu sítio, por isso que o meu canal se chama Serva Agricultora, eu mexo na terra. Nasci e me criei aqui, no entanto, já passei um tempo fora e voltei de volta agora pra cá de novo e estou aqui mexendo com a terra, por isso que eu coloco Serva Agricultora. Aqui em minha volta, as pessoas, todos eles têm terras, todos mexem com a terra. No entanto, gente, todas as pessoas em minha volta, estranhamente, tá? Se invocaram com a minha pessoa. Se invocaram no sentido de falar mal, caluniar, defamar, injuriar, virar a cara, impedir o meu avanço de alguma forma por aí, entendeu? Quero resumir também que eu sei que tem vizinho, mas no entanto eu não tenho convívio com eles, tá? Eu não sei, não conheço, mas sei que tem vizinho. Todo mundo tem vizinho, mas nem todo mundo conhece seus vizinhos que tem, não é mesmo? Então essas pessoas, aqui no meio, as pessoas sempre me admiraram e sempre falaram bem de mim. Só que foi instalado umas pessoas malignas aqui, tanto que nem eles moram em casa que nem é dele, parece que é alugada essas pessoas. Alugaram umas casinhas velhas aqui no sítio e estão morando lá, e essas pessoas manipulam a vizinhança aqui. De que forma? Essas pessoas, elas invocam espíritos imundos, tá? Tem vários tipos de espírito. Tem espírito imundo de pessoas malignas que morreram, ficaram presos no mundo espiritual e atua com malignidade e gosta de suas funções de agir malignamente sobre a terra na sua função de espírito maligno. E tem os espíritos demoníaco maligno, que já não é um espírito, é uma fumaça, uma neblina, bem mais grave esses daí. Por quê? Porque esses daí, eles procuram corpo para entrar, tá? Procura corpo para entrar. E dentro de uma pessoa pode ter legiões de demônios, né? Referência bíblica, que quando Jesus foi para Gadara expulsar os demônios que tinha em um homem dentro do cemitério de Gadara, esse homem endemoniado, ele estava possesso de demônio. E quando Jesus perguntou, eles não responderam por nome, eles só disseram que era uma legião. Uma legião é um número incalculável de espíritos imundos usando aquele corpo daquela pessoa. E esses espíritos imundos, eles são assim, em manchas escuras, assim, tipo, ele não tem forma, eles são
aquelas nuvens pretas pequenininhas. Acho que se alguém aqui no vídeo já teve experiência de ver ataques espirituais, pessoa maligna morreram e alguém viu sombra preta, mancha preta saindo dessas pessoas, sabe? Na internet tá cheio disso aí, de pessoas, bandido que foram assassinados e as câmeras fragaram, na hora que o bandido morre, umas manchas pretas, umas fumaças pretas saem dessas pessoas. São os demônios que estavam usando aquele corpo daquela pessoa para praticar os seus crimes. Aqui em minha volta tem pessoas, tem muita opressão maligna. Se tem opressão maligna, tem possessão maligna. E eu já ouvi várias pessoas em algumas direções aqui da minha casa, possessos de espíritos imundos, fazendo uns rosnados de ódio, de fúria, animalesco, né? E de bicho mesmo das trevas. Em alguns pontos por aqui. Então essas pessoas, ao me verem, eles veem a minha luz. Ao ver a minha luz, que é o Espírito Santo de Deus, eles tentam destruir, achando que pode destruir uma luz divina do próprio Espírito Santo. É impossível, né, gente? E glória a Deus por isso, gente, porque eu posso garantir, ó, agora, nesse momento que eu estou falando, eu estou sentindo um arrepio aqui nas minhas pernas, aqui no meu lado, porque eu estou falando uma confirmação correta. E tem Espírito ouvindo tanto do bem como do mal, entendeu? Porque aqui, nesse ambiente, está cheio, tá? Então, essas pessoas chegam na frente da minha casa, eu sempre subo na laje para ficar lá vendo a natureza, vendo o ambiente, né, vendo o pôr do sol, ou à noite para ver as estrelas. E, gente, mesmo no comecinho da noite, eu consegui ver ações malignas sendo dirigidas em direção à minha casa. Pessoas possessas, endemoniadas, chegam na frente da minha casa, uma distância de 60 metros, mais ou menos. Fica escondido ali e fica lançando palavras malignas, que são as famosas setas malignas lançadas contra a pessoa. No Salmo 91, se você ver o Salmo 91, vai ter as setas malignas que voam de dia, meio dia, de noite, né? E essas pessoas, ao proferir palavra ruim contra a minha pessoa, espíritos imundos eram mandados em direção à minha casa em forma dessas fumaças de cinza. E só para ver isso tem que ter, sabe, olha, experiências espirituais, presença de Deus e dom. Deus está mostrando a você o que está correndo em volta da casa, né? Então isso não me assusta, eu acho isso interessante. Por quê? Porque eu tenho mais forte comigo, eu tenho um Deus Todo-Poderoso, eu tenho Jesus Cristo, eu sou cheia do Espírito Santo. Por que eu vou ter medo dos espíritos imundos? Muito pelo contrário, os espíritos imundos é que tem medo da minha pessoa, porque sabe que eu uso o poder e a autoridade que Jesus me deu. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus fala assim: a todo aquele que crê em Jesus, que busca Jesus, está de fato e de verdade com ele. E Jesus fala: eis que te dou poder e autoridade sobre toda ação maligna da terra. Ele dá o poder para a gente amarrar, expulsar e repreender espíritos imundos na nossa vida. Então, a todo momento, está se sentindo mal, está passando por opressão maligna, amarra, repreenda e expulsa em nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo, e tudo é repreendido, tá? Então, olha só. Eu já, várias vezes, quando eu estava trabalhando, gente, cuidando das plantas, pessoas malignas se deslocam de sua casa, ficam escondidos no mato, usando de bruxaria, feitiçaria e encantamento para a pessoa não enxergar eles, e ele se esconde, chega perto das pessoas, da gente, né? Usando de bruxaria para sugar a luz, a energia que a pessoa tem, tá? Achando que pode sugar, destruir aquela luz divina que a pessoa tem, né? Muito pelo contrário, essa luz é que põe os espíritos imundos para correr. E fazendo isso, eles causam uma exaustão, um cansaço na pessoa muito grande, tá? E essas pessoas se deslocam para fazer exatamente isso. E toda vez que essas pessoas carregadas de espíritos imundos se movem em direção à minha casa, eu sou notificado de imediatamente por sentir, eu sinto a presença, por pressentir. E às vezes vem com cheiros estranhos de coisas de bruxarias, de encantamento. E também cheiros estranhos de espíritos imundos, né? Que vem aqueles cheiros pesados, como um cheiro sabe, daqueles cigarros antiguíssimos, que se chama cigarro de fumo, né? Daquelas tiras pretas. Eu nem sei se isso existe mais. Eles carregam um cheiro estranho de cigarro, bebida. Esses espíritos imundos carregam uns cheiros muito estranhos de coisas queimadas, podres, enxofre, essas coisas assim. Então eu tenho esse dom, essa sensibilidade no mundo espiritual de sentir, ouvir e tudo mais. E quando eu estava mexendo nas plantas, eu sinto, né? Eu ouço com a audição
passos se aproximando da minha pessoa, pisando nas folhas das plantas, nos galinhos de mato quebrando e se aproximando da minha pessoa. E naquele momento eu sei, ou é pessoas usando de bruxaria para se aproximar da minha pessoa, mas a maioria das vezes são espíritos humanos, malignos, espírito humano que morreram nesse mundo, ficaram presos nas trevas e essas pessoas macumbeiras invocam, né, esses espíritos imundos para fazer os trabalhos sujos, né, e isso fazer acordo com o diabo para atrapalhar a vida da pessoa. Então, por isso que a gente escuta os passos, porque o espírito, ele anda, né, no meio das pessoas, por aí. E eles também, gente, eles gostam de imitar. Se eles querem causar assim, tipo, atrair crianças, esses demônios, eles imitam choro e vozes de criança. Eles imitam animais, tá? Por falar nisso, gente, olha só que coisa estranha, vou passar pra vocês aqui. Aqui do meu lado tem uma mata. Eu vou colocar, gente, no final do vídeo, eu vou estar mostrando cada ponto e onde eles se movem, tá? E os barulhos que eles fazem. Tem uma mata grande e nessa mata, gente, eu ouvi uns gritos de demônios mesmo lá dentro do mato, gritando como se estivesse chamando alguém. Na hora que esses gritos aconteceram, a casa do meu irmão é bem próxima também. Alguém... Eu não sei, porque na casa dele mora ele, a esposa e o filho. Alguém abriu a porta da casa e saiu na hora desses gritos de demônios. E saiu. E percorreu uma direção muito estranha. Eu não sei se deu a volta por um terreno para chegar perto do meu terreno. Eu não sei se foi para casa de alguém sob influência maligna, porque quando esse demônio gritou, com certeza alguém ficou possesso de espíritos imundos, nem sabia. Sabe, sonâmbulo? Sonâmbulos não sai para fazer as coisas e não sabe o que faz? Então... Uma pessoa que baixa espíritos imundos nele, eles também ficam assim, tipo sonâmbulos. Eles saem de casa, faz as coisas malignas que os demônios mandam, volta para casa e não sabe de nada do que aconteceu. Então saiu alguém ali da casa do meu irmão em direção à BR, né, a pista, foi na direção da estrada. E depois voltou. Mas no mesmo momento que o demônio gritou dentro do mato, que o meu irmão saiu, essas pessoas que invocam espíritos imundos também se deslocou do seu ambiente e chegou no portão da entrada da casa do meu irmão e ficou lá escondido também. Então eu não sei se o demônio também usou essas pessoas malignas e trouxe sem elas saber para o portão da casa para manipular o meu irmão com os espíritos imundos, né, e o demônio que já estava lá, a praticar, sabe lá Deus que tipos de ações malignas noturnas, e ficou lá até ele desceu, ele ou ela, sabe lá Deus quem é, né, porque eu não vi, fiquei acompanhando tudo com a minha visão espiritual e com a audição acompanhando o comportamentos, né, e por onde eles passam os cachorros latem, então a gente vai acompanhando toda a ciclonia dos movimentos dessas coisas estranhas. Então aí eu vi que tinha uma opressão maligna e eu já falei para minha família, eu falei, olha, foi deixado um ponto aqui nesse lugar de espíritos imundos para eles virem para aqui e tá usando o terreno, a casa e vocês não estão nem percebendo. Eu falei para minha família. Eles não sei se acreditaram, não sei o que faz, mas que eles são usados pelo inimigo alguém, e o inimigo só usa alguém que é muito odioso, alguém cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de ira. O espírito imundo acha esse um campo acessível e excelente para ele. Então, é bom a gente não ter ódio, raiva, inveja de nada e nem de ninguém, porque isso abre porta para o diabo usar as pessoas e nem saber, né? Então, isso é uma situação bem estranha que ocorre aqui à minha volta. E quando eu saio para cuidar, assim, varrer a frente da casa e tudo mais, outros vizinhos também ficam invocando ações malignas. E esse tinhoso chega perto da pessoa. E uma vez ele chegou tão perto, né, de mim e não conseguiu me atacar, não conseguiu tocar em mim, porque o meu anjo ou a presença de Deus me protege. Mas eu ouvi em uma distância de 1,2 metros um rosnado de raiva e ira de demônio mesmo, rosnando porque não conseguiu tocar em mim. E eu não senti um pingo de medo, senti muito segura e protegida com a presença de Deus, mesmo eu estando ouvindo e sentindo a presença maligna se aproximando da minha pessoa, que ele se aproxima de maneira bem sutil. Antes era bem mais abusado, mas agora eles perceberam que eu tenho esse dom, eles estão começando a ficar mais sutil, silencioso, para ver se eu não vou, se consegue atingir a minha pessoa, né?
Então, outra experiência espiritual é que eu sempre estou dentro da minha casa, eu durmo e acordo na presença de Deus, invocando Deus, eu sei onde é que eu estou morando, eu sei um ambiente pesado em minha volta, e eu sei essas pessoas são manipuladas por ações terríveis, maligno mesmo, das trevas. Então, a pessoa tem que estar com uma aliança muito forte com Deus Todo-Poderoso para ter a proteção divina aqui, né? Aí uma vez eu saí na minha casa e fiquei na varanda para lá e para cá orando. De repente, gente, se aproximou da minha casa uma coisa com energia tão pesada. Se aproximou da minha casa algo tenebroso, porque eu não estava vendo, mas estava sentindo uma presença pesada dentro, assim, dentro já estava na varanda da minha casa, sabe? Uma presença pesadíssima a ponto de neutralizar a pessoa, sabe? E essa presença estava com um ódio, com uma fúria aterrorizante da minha pessoa e tentou me tocar, né? Tentou me tocar e essa força estava puxando as minhas energias, as minhas forças, puxando de maneira que eu falei, meu Deus, sabe? Eu senti aquela coisa ruim, então eu já saí da varanda para dentro de casa, mas sentindo uma coisa maligna puxando a vida da pessoa, sugando assim para terra, sabe? E deixando a pessoa bem pesado para se mover. Mas nesse mesmo momento que eu estava tendo essa batalha espiritual com esse demônio, tentando sugar a minha energia, a minha luz, a minha força, eu senti, veio algo muito especial e tocou nas minhas costas, e ao tocar eu fiquei cheia de forças, de energia, e eu tive ali um pleno discernimento que um demônio maligno ou uma pessoa maligna perto de mim, da minha casa, invocando ações malignas contra a minha casa, invocou um demônio para tocar na minha pessoa e a sugar assim a vida da pessoa, alguma coisa maligna assim, né? Então eu senti isso fortíssimo. E esses ataques espirituais, desse tipo de ataque, gente, era com muita mais frequência. Mas depois que eu instalei 4 câmeras de segurança em cada canto da casa, na frente, trás, lado e lado, essas câmeras de segurança bloqueou mais o acesso de pessoa maligna em volta da minha casa, invocando demônio para estar tocando na minha luz, na minha casa, na minha pessoa, para estar tentando destruir literalmente. Parece que essas pessoas em minha volta, eles ficam invocando espírito maligno de morte, demônio, sabe? Achando que o demônio vai vir tirar a minha vida e eu vou aparecer morta por aí e eles vão dizer, não foi nada, sabe lá Deus o que aconteceu, né? Essas pessoas em minha volta não têm noção do que tá fazendo, com certeza. Por quê? Porque no momento que o demônio aceita e dá ouvido a essas pessoas buscando, as pessoas acham que eles é que estão manipulando os demônios. Mas, na verdade, os demônios é que estão trabalhando eles para garantir a destruição dessas pessoas, literalmente. Não só nesse mundo, mas depois que essas pessoas morrerem, seja hoje, amanhã, depois, sabe lá, eles invocam espírito de morte contra a minha pessoa. Então, eles pode morrer a qualquer momento, porque esse espírito de morte pode arrancar a vida deles a qualquer momento, uma vez que eles invocaram a morte para a minha pessoa, eles deram a legalidade naquele momento para que o espírito do mundo tirasse a vida deles e de parentes na hora que quiser. Esse é o grande detalhe. No momento que essas pessoas em minha volta invocaram o espírito de morte para tirar a minha vida, eles deram o acesso a esses demônios para tirar a vida dos parentes deles e destruir a vida deles. Eles não têm noção do que faz. Realmente, gente, eles não têm noção do que faz, tá? E eles continuam se aprofundando nesse abismo de destruição, nessa espiral de destruição. Eles continuam praticando esse mal, continuam invocando e não tem limite. Não tem limite. Eles, sabe, eles maltratam animais, matam gatinhos de estimação, matam outros animais, mata pessoas. Entendeu? Eles são capazes de matar pessoas, se é que não já mataram, né? Pra ser pessoas tão abomináveis dessa forma, né? É bem estranho isso. Então, gente, o que eu quero dizer com toda essa informação aqui é que se você se identificou com o que eu estou falando e que vocês passam por isso, fortaleça a sua presença na mão de Deus, sabe? Se fortaleça cada vez mais com Deus, sendo cheio do Espírito Santo, invocando o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, invocando o Deus Todo-Poderoso, sabe, na sua vida, para você vencer no meio dessa batalha espiritual, porque é uma batalha espiritual constante, tá bom?
E isso, gente, esses ataques espirituais dessas pessoas em minha falta, tá fazendo com que os meus dons fiquem muito apurados, mais forte, cada vez mais forte, sabe? Cada vez que eles praticam o mal, mais o meu dom se fortalece, porque eu recebo as notificações com urgências, com rapidez, sinto as sensações estranhas, o comportamento estranho, as presenças estranhas, os cheiros estranhos, né? Então tudo já fica mais aflorado na pessoa quando você está na presença de Deus, tá? Muita gente nesse mundo está perecendo e sofrendo porque não conhece o poder de Deus. Se uma pessoa conhecesse o poder de Deus, jamais daria brecha para as trevas e o maligno, porque o maligno existe. Do mesmo jeito que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, existe. O Espírito Santo existe, habita em nós. O Espírito Santo é o Consolador. Jesus Cristo falou, quando ele ressuscitou, ele falou, preciso ir para o meu Pai para que venha o Consolador para vocês. Glória a Deus, a gente tem um Consolador, a gente tem um Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo. E as pessoas que não são cheias do Espírito Santo são cheias de espíritos imundos, infelizmente. E isso, gente, tá ficando cada vez mais grave e pior no mundo inteiro, tá? Não é só aqui, não. Aqui é a minha experiência. Eu tô contando a minha experiência no meu ambiente, mas esses ataques espirituais é ferrenho em qualquer lugar do mundo, tá? Tá cheio de coisa ruim atacando as pessoas no mundo inteiro. Por quê? Porque a vinda de Jesus está muito próxima. A vinda de Jesus está às portas e a gente temos que estar feito, sabe, atento aí em oração, sabe, na presença de Deus, de dia e noite. Sabe, se vai trabalhar, vai na presença de Deus. Se vai fazer compra, vai na presença de Deus. Se vai estar cuidando da sua casa, esteja na presença de Deus. Traga a sua família para a presença de Deus. Tudo que for fazer, vai na presença de Deus. Se for falar alguma coisa, se for abrir a boca para falar algo, fala de Deus. Busca Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Porque isso vai te deixar muito forte contra o inimigo, gente. Porque o inimigo é real, assim como Deus é real, tá? Os espíritos imundos são reais, assim como os espíritos humanos são reais, tá bom? Isso é muito importante ter discernimento disso. Não podemos ignorar achando que os espíritos imundos não existem, que os demônios não existem. A gente tá cheio disso no mundo. É o que mais tem, tá bom? Então, olha, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá? Estejam sempre na presença de Deus, buscando o Todo-Poderoso e sendo cheio do Espírito Santo. Que o Todo-Poderoso, entre o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o justo juiz, o juiz toda a terra, entre na casa de todos vocês, abençoando e trazendo luz e expulsando as trevas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.